Olá pessoal, aqui é o professor Luciano. Vamos para a nossa aula de fatoração, aula 1, revisão, para a nossa prova de recuperação. Sejam bem-vindos e bora para a lousa. Bom, o primeiro assunto foi fator comum em evidência, que consiste em colocar em evidência o maior fator comum entre os termos de um polinômio. Como regra, se todos os termos têm um fator comum, colocamos esse fator em evidência. Então, como é que funciona isso? Vamos para um exemplo geral aqui, ok? Então, eu tenho aqui a expressão ax mais ay. Então, a gente vai observar o que está em comum nesse monômio e nesse outro monômio. A gente verifica que é o a, né? O a ele se repete nas duas parcelas aqui. Então, a gente coloca já ele em evidência. Aí a gente abre um parênteses e dentro dele nós vamos colocar o que sobrou. O que sobrou aqui? Ó? O x, o mais e o y. É só colocar dentro do parênteses. Então, x mais y, ok? Isso aqui efetuou a fatoração. Lembrando que fatoração é transformar uma expressão aqui em um produto. Essa expressão está sendo adicionada, somada, né? Então, a gente transforma em um produto, em uma multiplicação. Vale dizer que, se a gente quiser verificar se a nossa fatoração está correta, faz a distributiva. A vezes x volta ao ax. E a vezes mais y volta a mais ay. E aí, a nossa fatoração está completa e correta, ok? Vamos fazer um exemplo aqui numérico, né? Ó, eu tenho aqui a expressão 6x² mais 9x. Aí você vai falar, tá diferente, né? Mas olha só, vamos olhar para os números 6 e 9. E vamos pensar assim, como eu posso escrever o 6 e o 9 na forma de produto? O que eu quero dizer? Escrever eles assim, ó. O 6 eu posso escrever como 3 vezes o 2. E o 9 eu posso escrever como 3 vezes o 3, ok? E a questão do x, a gente pode separar. A gente pode escrever assim, ó. X vezes x. Sim ou não? E o x aqui está sozinho, ficou x. Bom, deixa eu explicar para você porque ficou x vezes x. Se a gente pensar na propriedade da potenciação, quando nós temos um valor elevado a 1, ele é o próprio x. Então, quando nós temos um x elevado a 1 é igual a x, então a gente precisa verificar ou olhar e saber que x sem um número aqui escrito é a mesma coisa que x elevado a 1. E aí tem uma propriedade que diz assim, ó, que x elevado a 1 vezes x elevado a 1, isso vai dar x, e os expoentes a gente soma, né? Ficando x ao quadrado. Então, por isso que eu peguei o x elevado ao quadrado, né? X elevado a 2, e fiz ele assim, ó, x vezes x. É a mesma coisa que x ao quadrado. Só para a gente observar qual os fatores que ficarão em comum. Olhando então para esse lado, eu tenho aqui 3 e aqui também tenho 3. E olhando agora para o x, eu posso pegar esse x e esse x aqui. Observe que é justamente isso que tem em comum nos dois monômios. Então, isso eu vou colocar em evidência. Então, 3 e o x. Aí você abre o parênteses e coloca o que sobrou. Aqui sobrou o 2 e o x, então 2x, o mais e o 3. Acabou. Fizemos a nossa fatoração. Se você quiser verificar, você pega aqui, ó, 3x vezes 2x, volta ao 6x ao quadrado.
E se você pegar 3x vezes o 3, volta ao 9x, ok? Então, é assim que a gente fatora, utilizando o método de fator comum em evidência. Agora, vamos ver o agrupamento. Bom, muito bem. O segundo método é o agrupamento de termos, que consiste em agrupar os termos de modo a formar pares que tenham fatores comuns. Depois coloca-se o fator comum de cada grupo em evidência e identifica-se um novo fator comum entre os grupos. Então, vamos ver como isso é na prática. Então, aqui com o exemplo geral. Então, aqui ó, eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar. Então, vou olhar primeiro para esse e depois eu vou olhar para esse. O agrupamento acabou. Eu só fiz o agrupamento para mim ter um olhar específico em cada termo, tá? Então, aqui olhando para o AX mais AY, eu tenho em evidência, obviamente, o A. Então, o A ficou em evidência. Abro um parênteses e coloco o que sobrou. Sobrou o quê? X mais Y. Está aqui. Agora, eu vou olhar para o agrupamento com BX e BY. E a gente vê que quem ficou em evidência foi o B, né? Então, mais B aqui. Abre o parênteses e coloca o que sobrou. E sobrou também x mais y. Acabei de usar, então, o fator em evidência. Ficou o A e desse lado ficou o B. Agora, eu observo que eu tenho, novamente, duas coisas que se repetem, que são comuns dos dois lados. Então, ficou aqui, ó, x mais y e x mais y. Eu coloco em evidência. Então, vou colocar ele em evidência, ó, x mais y. E o que sobrou, vou colocar lá do outro lado. Ó. O que sobrou? Abro outro parênteses, A mais o B. Pronto. Acabei pegando essa expressão toda que estava sendo adicionada e transformei ela em um produto, usando o agrupamento e depois o fator comum em evidência, ok? Se fizermos aqui a distributiva, nós vamos voltar à expressão original. Muito bom, né? Vamos lá para o exemplo prático. Então, eu tenho aqui, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou agrupar esses dois aqui, ok? Então, olhando para esse, quem vai ficar em evidência? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Então, eu vou fazer isso aqui para você pensar. Ó. Eu vou fazer assim, ó. X vezes x mais 3x. O que vai ficar aqui em evidência? 1x aqui e 1x aqui, tá? Então, fica em evidência apenas 1x. Abro parênteses. E o que sobrou dentro do parênteses? X mais 3. Muito bem. Agora vamos olhar aqui. Para olhar o 2x mais 6, eu tenho que pensar que eu tenho que transformar o 2 e o 6 em produtos que apareçam fatores em comum. Então, aqui eu posso escrever como 2 vezes 1. Eu vou até colocar aqui embaixo, tá? Melhor. Vou fazer assim, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 1, o x, e aqui mais 2 vezes o 3. Então, aí, quem apareceu em evidência desse lado aqui foi o 2. Opa, não pode esquecer o mais aqui. Então, quem apareceu aqui foi o 2. E aqui desse lado, o 2. Então, ele é meu fator em evidência. Bora colocar aqui, ó. Então, mais 2. Abre o parênteses, e o que sobrou? 1x, então x mais o 3. Olha só, apareceu aqui então o x mais 3 e o x mais 3, que eu vou colocar em evidência. Então, x mais
3. E o que sobrou? X mais o 2. Ok? Fatoramos e é isso daí. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado desse momento da gente recapitular a aula. Bons estudos. Bora fazer a lista de exercícios que foi passada e até a próxima aula. Valeu!